Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais uma publicação do nosso canal do YouTube, a Política em Foco com Werner Hempel. É muito importante que todos curtam, compartilhem as nossas publicações e, acima de tudo, se inscrevam no canal, para que mais e mais pessoas possam ter acesso às nossas informações. Ao mesmo tempo que falamos do mundo, é falar da nossa aldeia, da nossa cidade de Santa Maria, do nosso município de Santa Maria. Como todos vocês já devem saber, o Rio Grande do Sul inteiro estava fora do mapa do Brasil quando do Tratado de Tordesilhas, que predominou nos primeiros séculos de Brasil. Depois, lá em 1750, veio o Tratado de Madrid, em que apenas parte do Rio Grande do Sul pertencia a Portugal. E tanto que em 1737 foi fundada a cidade de Rio Grande pelo Silva Paz, pelo brigadeiro Silva Paz, grande figura portuguesa, e que nos desdobramentos das refregas que haviam no sul do Brasil entre os espanhóis e os portugueses, surgiu em 1777 o Tratado de Santo Ildefonso. E o Tratado de Santo Ildefonso, ele dividia o que depois foi o município de Santa Maria em Portugal e Espanha, para vocês terem uma ideia. Santa Maria fica aqui no início da planície do Pampa Gaúcho. E logo acima de Santa Maria nós temos a Serra Geral, portanto Santa Maria é uma cidade em costa. Santa Maria pertencia a Portugal e São Martinho da Serra, que hoje é um município, mas que na época foi distrito de Santa Maria, pertencia à Espanha. Tinha uma guarda espanhola lá em São Martinho da Serra e tinha uma guarda portuguesa aqui embaixo, onde tinha um local que tinha os ferreiros, portanto era chamado de Arroio dos Ferreiros, o posto da guarda dos ferreiros, que hoje todo mundo aqui em Santa Maria chama de Passo da Ferreira, né? Bom, aí em 1777 foi feito esse tratado, e em 1797 a Comissão Demarcadora das Terras Meridionais veio aqui para colocar os marcos de fronteira ao longo daquilo que era a fronteira entre Portugal e Espanha. E acamparam em Santa Maria, onde ficou depois denominada a Rua do Acampamento. Isso foi em 1797. Mas aconteceu um fenômeno 4 anos depois, em 1801, que a partir de Santa Maria, um sujeito chamado Borges do Canto e outro chamado Maneco Pedroso subiram a serra aqui de São Martinho, acima, dando tiro, e foram levando os espanhóis para lá. E o outro fenômeno interessante foi que os guaranis, que se sentiam sufocados com a dominação espanhola, aderiram a essa revolta, comandada por esses dois brasileiros, e a fronteira do Brasil foi levada até o Rio Uruguai, como ela é constituída até hoje. Bom, então, a Comissão Demarcadora, né, ela definiu, digamos assim, a fundação de Santa Maria, em 1797. E a partir daí, em função da localização de Santa Maria, a cidade foi se desenvolvendo cada vez mais. Por que eu falo localização? Porque Santa Maria fica num local que ao sul dela tem a coxilha do Pau Fincado. Essa coxilha é o divisor de águas do Rio Grande do Sul. De um lado, as águas correm para Jacuí, de outras, elas correm para a bacia do Ibicuí. Portanto, por cima da coxilha, essa do Pau Fincado, fica ao sul de Santa Maria, era o caminho natural de se caminhar. Porque nessa época não existiam estradas como tem hoje, não existem pontes como nós temos hoje. Então, os grandes rios, eles eram obstáculos difíceis de ultrapassar. Então, do sul, o caminho natural para vir para o centro do estado era aqui, para chegar em Santa Maria.
E, além disso, em Santa Maria, para subir para a serra, para subir para as missões, também aqui em Santa Maria, a partir de Santa Maria, é que os cerros começam a baixar. Como todos sabem, houve um grande derrame de lava lá no Jurássico, que veio se espalhando até a região oeste de Santa Maria, onde as montanhas são bem mais baixas, mas aqui em Santa Maria era o caminho natural para se subir. Então, Santa Maria foi, desde o início, um cruzamento de caminhos. E esse cruzamento de caminhos, ele favoreceu o nosso desenvolvimento. Bom, passaram aqui por Santa Maria cronistas estrangeiros, viajantes estrangeiros, que descreveram o desenvolvimento de Santa Maria, e todos eles previam, Saint-Hilaire, Arsène Isabel, Robert Avella Alemã e tantos outros, previam um grande desenvolvimento, previam que Santa Maria poderia ser uma cidade muito importante. E uma das descrições mais poéticas que Santa Maria teve, e que retrata bem a nossa área urbana, eu digo para todos que Santa Maria é um dos sítios geográficos mais lindos do Rio Grande do Sul. Vejam na abertura dos jornais da manhã, a fotografia de Santa Maria, aquela cidade no meio de montanhas e de florestas. Bom, aí o Simões Lopes Neto, nosso grande gaúcho, Simões Lopes Neto, escritor regionalista, quando passou aqui, disse o seguinte: saudei a graciosa Santa Maria, fagueira e tranquila, na encosta da serra, emergindo do verde negro da montanha copada o casario, branco, como num fantástico algodoal em explosão de casulos. Ou seja, Santa Maria sempre foi um local muito bonito, né? E aí, com o tempo, veio para Santa Maria, veio a ferrovia no final do século XIX, início do século XX, e que deu um impulso enorme a Santa Maria, a ponto de um escritor gaúcho chamado Carlos Reverbel dizer assim, que se tivesse havido uma civilização ferroviária, Santa Maria certamente seria o centro. E, na sequência, as Forças Armadas e, na sequência, o ensino. Primeiro secundário, depois universitário. Bom, aí, Santa Maria, em 1858, acabou se emancipando de Cachoeira do Sul, que depois de Rio Pardo era o grande município de toda essa região oeste do Rio Grande do Sul e que foi se fragmentando em outros municípios. E Santa Maria, na medida que se emancipou em 1858, comemorou em 2008 os seus 150 anos de emancipação política. E é aí que eu quero chegar. Naquela oportunidade, eu estava na condição de vice-prefeito de Santa Maria e o prefeito Valdeci de Oliveira determinou que eu fosse o coordenador das festividades dos 150 anos de Santa Maria. Bom, aí começamos a estudar o que tinham sido as comemorações do centenário de Santa Maria, como é que as coisas tinham ocorrido, e formamos uma grande comissão para discutir o que faríamos nas comemorações de 150 anos. E aí a questão mais importante que eu quero destacar aí, dessa grande comissão, é que precisava se definir a frase dos 150 anos de Santa Maria. E nós definimos a frase, depois de muito estudo de frases, é muito bom viver aqui. Mas por que essa frase foi escolhida? Porque Santa Maria é uma cidade em que tem muita gente que não nasceu aqui. As pessoas vêm para Santa Maria. É um polo de atração do ensino, das Forças Armadas e um grande polo comercial. Então, as pessoas acabam migrando para Santa Maria. Por quê? Porque não poderíamos dizer, é muito bom ser daqui, né? Não, é muito bom viver daqui. E nessas comemorações, nós definimos também que haveria necessidade, particularmente eu defendia essa posição, de que tivesse uma publicação que ela materializasse para sempre a comemoração de 150 anos. Bom, naquela oportunidade, os nossos dois ilustres escritores e produtores de obras de Santa Maria, José Nilton Cardoso Marchiori e Walter Antônio Noal Filho, já tinham produzido um livro chamado Relato de Viagens de Santa Maria, das pessoas que passaram por aqui, tanto nacionais quanto estrangeiros.
E esse livro é um livro assim interessantíssimo para você conhecer o passado de Santa Maria. E aí o Walter é programador visual, ele trabalha, né, formou-se em comunicação social, trabalha nas publicações da universidade, e fui falar com o Walter. Né? Walter, eu estou aqui na condição de coordenador dos festejos e gostaria que nós fizéssemos uma publicação. Eu disse para o Walter o seguinte: Walter, bom seria um livro de fotografias de Santa Maria, de toda a evolução de 150 anos. O Walter se fechou e olhou para mim: mas isso é impossível. Mas o que tu queres? Que é uma evolução da moda? Uma evolução da roda dos carros, dos automóveis? Que é uma publicação das casas, dos prédios? Mas isso é uma salada de frutas, não pode, tem que ter foco, não dá. Puxa vida, eu fiquei quase deprimido, né, com essa afirmação do Walter. Mas ele, percebendo assim a minha decepção com a afirmação dele, ele disse: não, vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente se reúne aí a semana que vem lá na casa do José Newton Marchiori e vamos discutir isso. Aí o Walter aparece na outra semana com a ideia, diz assim: olha, eu acho que já dá para definir aí qual vai ser o eixo, qual vai ser a espinha dorsal das fotografias de Santa Maria, como tu estava sugerindo. E disse o seguinte: a partir de fotografias aéreas. Não, Walter, agora francamente, já estou começando a desistir tudo. Não, diz o Walter, mas existem fotografias aéreas de Santa Maria ao longo das décadas. E aí, se vocês... eu estava na casa do José Newton, tiver um computador aí, eu coloco lá um CD no computador e mostro para você. E nos mostrou fotografias aéreas de Santa Maria de 1933 em diante. Por quê? Porque aqui em Santa Maria teve o campo de aviação do Boi Morto. O campo de aviação do Boi Morto fica aí ao sul de Santa Maria e, na verdade, lá no final da década de 20, início da década de 30, se estabeleceu aqui em Santa Maria um campo de aviação do Exército Brasileiro. Esse campo de aviação do Exército Brasileiro, aqui de Santa Maria, é o segundo mais antigo, se ainda estivesse, seria o segundo mais antigo do Brasil. Só o campo dos Afonso do Rio de Janeiro era o primeiro, era o mais antigo. Né? E então, nesse campo de aviação do Boi Morto, serviu o Miguel Lampert, que pós-mortem, inclusive, foi promovido a Marechal do Ar, né? E que foi uma figura extraordinária e que fotografou Santa Maria nos sobrevoos da nossa cidade. Fotografias magníficas. E aí, disse o Walter, naquela oportunidade que nós conversamos, né? Não, eu sei que o professor Léo Guerreiro, que foi professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria, de fotografia, fotografou Santa Maria na década de 60, 70 e 80. Opa! E que tem mais fotografias, tem o acervo de Edmundo Cardoso, da Casa Memória de Edmundo Cardoso, e começamos a montar as coisas. E Santa Maria ficou se sabendo, né? Depois, além dessa questão do campo de aviação do Boi Morto, em 1914, vejam bem, vou frisar, 1914, somente 8 anos depois do Santos Dumont ter voado no 14 bis em Paris, onde serão as Olimpíadas agora, somente 8 anos depois, um avião de Cachoeira do Sul veio a Santa Maria e pousou no hipódromo, nosso hipódromo local, né? Na cancha das corridas de cavalo. Bom, então, Santa Maria respira essa questão. E com a colaboração da Base Aérea de Santa Maria, que está sediada aqui, nós conseguimos as fotografias atuais e colhemos fotografias de tantos fotógrafos que todos estão homenageados no livro. E essa obra que nós temos aqui, essa obra aqui, do céu de Santa Maria, para retratar as fotos, elas foram do céu de Santa Maria. Este livro não tem similar no Brasil inteiro. Nenhum município tem fotografias ao longo de tantas décadas, ou seja, da década de 30 até 2008, quanto Santa Maria, todas de fotografias aéreas. Não é fotografia de balão, é fotografia de sobrevoos aéreos, não é fotografia de drone, como nós temos hoje, não.
Então, esta obra é uma coisa fantástica. E eu aproveito para falar o que está escrito aqui no verso desse livro, na contracapa, que diz assim: o Wolfgang Hoffmann Harnisch esteve aqui em 1940, ele também descreveu Santa Maria, é um daqueles viajantes. Ele diz: sucede com Santa Maria a coisa idêntica que só vai acontecer com homens ilustres. Temos uma fotografia de cada ano de sua vida, pela qual vemos como ela cresceu e se desenvolveu, como adoeceu e ficou restabelecido, como o êxito que carregava em seus braços, que o carregava nos braços, e a má sorte que o deprimia. Essa sequência de coisas e fatos transportada para uma cidade já serve para proporcionar uma série curiosa e interessante. E foi isso que aconteceu, né? Nós conseguimos, e principalmente, porque eu estava na condição de vice-prefeito naquela oportunidade, as portas se abriram, e muitos santamarenses, Colégio Santa Maria, a Casa Memória, outras pessoas, né? O Wilson Naita, né? Que tinha as fotos lá do Borto Lachute, e tantos outros, né? O Bondarenko, né? O Stagemeyer, Dr. Valdir Pereira, né? Eu certamente estou esquecendo de alguém, né? Mas essas fotos foram coletadas, e nós temos esse livro único, que certamente mais adiante deverá ter uma nova edição, que de 2008 para cá, né? 2024, Santa Maria já se modificou bastante. E uma das coisas que nós vimos de Santa Maria, através das fotos aéreas, que essa cidade, ela subiu, ela se verticalizou a partir da vinda para Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, que foi lá no início da década de 60. Então, esse livro, né, que tem aí a introdução do professor José Newton, e que tem um texto lindíssimo do Armindo Trevisan, né, ele faz uma homenagem aos nossos 150 anos. Eu considero que ter podido estar naquele momento, naquela condição, e de ter ajudado de uma forma ou outra que esse livro viesse a lume, foi uma coisa muito importante para mim. Eu queria dividir tudo isso com vocês, e se deve, notadamente, a ideia se deve ao Walter Antônio Noel Filho, né? Que é uma pessoa obsessiva, compulsiva, com trabalho, né? Fez desse livro um livro muito bonito, e que hoje, infelizmente, só pode ser conseguido nos sebos, nas lojas de livros usados. Na época, nós publicamos 2.000 exemplares, e depois mais 12.000 exemplares, com patrocínio da Caixa Federal, da Petrobras, da Asafoto, aqui de Santa Maria, e foi um livro realmente assim importante para quem ama a nossa cidade e para as pessoas que foram de fora. Então, era isso que eu queria dividir com vocês nesse nosso vídeo no YouTube, lembrando sempre que é muito importante que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem as nossas publicações, que curtam as publicações. E hoje fizemos uma coisa diferente, uma coisa mais local, né? Dando uma introdução para se compreender, né? Como Santa Maria se inscreveu nesse contexto da formação territorial do Brasil e na disputa entre Portugal e Espanha, e finalmente nas comemorações, né? Os nossos 200 anos serão em 2058, eu certamente não estarei aqui, mas haverá certamente outros que vão dar uma nova edição para esse livro, já ampliada e muito refundida. Era isso por hoje. Muito obrigado.